Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podemos assentar, amém? Sem mais delongas, sou primo do pastor Guilherme, Jonathan Ávila, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, conhecida por muitos como a oração modelo, amém? Quem já orou o Pai Nosso? Amém? É uma oração modelo, né? Aleluia. Portanto, quando orares, orais assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. A palavra santificado significa separado. Aquele que é separado acima de todas as coisas. Não há nome como esse nome. Amém, irmãos? Ele é um nome acima de todo nome. E a Bíblia diz que Jesus recebeu esse nome. Amém? Aleluia. Venha o teu reino. A palavra reino significa cultura, forma de pensar, forma de agir. Amém? O que a gente está orando e pedindo para Deus? Venha a tua vontade, o teu reino, a tua maneira de pensar. Não é isso, irmãos, que a gente ora? Mas nem sempre é assim que a gente vive, não é verdade? Aleluia. Diz assim: assim na terra como nos céus, ou seja, em todos os lugares, seja feita a vontade de Deus. Será que a vontade de Deus tem de fato sido na tua vida, na minha vida, irmãos? Aleluia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quem ora pedindo para Deus trazer mantimento? Só eu? Todos nós oramos, não é isso? A gente quer que Deus nos supra. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem devido. Você tem perdoado aqueles que te devem? Tem um texto na Bíblia que diz assim, ó: aquele que empreste não espere receber. Esse texto você vai dizer: misericórdia, pastor. Eu gosto de receber o que eu empresto, né? Mas está na Bíblia, amém, irmão? Aleluia. Não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Eu estou lendo esse texto por causa desse versículo. Nós oramos pedindo pão, nós oramos pedindo mantimento, nós até oramos pedindo que o reino de Deus venha, às vezes sem entendimento. Mas orar para que o reino de Deus venha, é necessário também que a gente entregue a nossa força para Ele. Que a gente reconheça que sem Ele a gente não consegue vencer o mal. Que a gente não consegue, de fato, ser homem íntegro, reto e temente a Deus. Amém? Será que você orou essa semana: Deus, não me deixa cair em tentação? Um tempo desse, quando Deus falou comigo esse texto, eu chorei e falei: Deus, eu nunca orei pedindo isso. Não que eu me lembre. E eu entendi o quanto eu orava por muitas coisas, mas o quanto eu não submetia a minha vida de fato a que Ele me ajudasse a vencer as coisas. Não é verdade, irmão? Mas olha que interessante. Porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Isso é um fato. Sobre Ele está toda a majestade e toda a glória. Não está sobre nós, está sobre Ele. Mas nós temos reino sobre nós. A Bíblia diz que nós somos rei e Ele é rei de reis. Nós temos autoridade. Mas mesmo o homem que não aceitou Jesus tem governo, porque ele tem liberdade. Será que de verdade nós entregamos a nossa liberdade para nos fazermos escravo, como o apóstolo Paulo falou? Me faço escravo de Cristo. Ou entregamos certas áreas da nossa vida. Ou o buscamos por algum motivo que às vezes parece bom. Ou olhamos para a mão de Deus e queremos algo de Deus. Nos relacionamos com Ele por algo que Ele tem. Como se Ele fosse uma prostituta. Ou um mercado onde eu vou lá e pego algo. E queremos pagar por isso. Não, eu busco o Senhor, eu vou à igreja, eu faço. E como se nossas atitudes pudessem mudar o coração de Deus. Deixa eu te contar um segredo. Nada do que você faça muda quem Deus é.
Por mais que você busque, chore, jejue, se rasgue todo, Deus não muda. Ele é. E acabou. Sabe quem muda nessa história? Você. Ou você reconhece, ou Deus te resiste. Por que buscamos a mão de Deus? Por que o buscamos? Eu não sei você, mas quando eu comecei a minha caminhada, eu queria ser bem-sucedido, queria ter uma formação, queria ter uma família, e tudo isso é digno. E eu buscava e reclamava quando as coisas não davam certo e dizia: Deus, tu não me amas, tu não ouve a minha oração, tu não sabe quem eu sou. E tudo isso é mentira. Deus sabe quem você é. Deus te conhece. Mas muitas vezes nós não o reconhecemos. E tratamos o caráter dele como se ele fosse algo que ele não é. Aleluia. Eu separei alguns textos e eu gosto de dar uma navegada com aquilo que Deus gera no meu coração. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis. Eu estava ali até separando mais um texto. Normalmente é assim, irmão, me dá mijadeira. Deus começa a falar comigo na hora. O importante é que a gente, o tema. 41, Gênesis 41, 39. Eu amo esse texto. Às vezes as pessoas acham que para ser crente tem que ser pobre. Não é assim, irmãos? Miserável, entregar tudo e viver uma vida de celibato e assim vai indo. Como se fosse só renúncia. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que Cristo te libertou para a liberdade. Você é livre. As pessoas chegam para mim e falam assim: pastor, não me chamam de pastor, amigos. Ah, Jonathan, você não bebe porque não pode. Eu digo: não, eu posso. Eu posso. Então por que você não bebe? Porque eu não quero. É muito diferente. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porém nem todas me convêm. Só não me convém. Mas eu posso. Eu posso sim. Eu posso até errar, mas não me convém. Porque a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, e Ele endireitará as tuas veredas. Mas e se eu não entregar, eu posso viver assim? Posso. O problema é que as veredas vão estar tortas. Eu saio do caminho. Uma vez eu preguei uma mensagem que falava pequenos desvios, grandes resultados. Porque se eu pegar um grande caminho e eu desviar 1 centímetro aqui, irmão, quando eu caminho 10 quilômetros, o desvio é longo. É muito longe. Por isso, cuidado com o fermento dos fariseus. Se você não ficar entregando a tua vida para Deus, para Ele te ajudar e te trazer para o caminho, te trazer para o caminho, te trazer para o caminho, te trazer por caminho, você vai se perder. Aleluia. Gênesis 41, verso 38, salvo engano. Primeiro eu vou fazer uma introdução para você entender de quem está falando esse texto. Esse texto fala de um dos homens mais ricos, como filho de Deus, de José. Ele era só o segundo homem mais poderoso do Egito. Esse foi o cargo que Deus deu para ele. Governador, senhor de todas as coisas, administrador de todos os tesouros, um homem de provisão, um salvador, salvou a sua nação, José. Mas para ele chegar nesse lugar, irmãos, foi injuriado, envergonhado, caluniado, vendido, renunciado, mesmo quando ele fez o que era certo. Preso, a prisão que ele entrou foi Deus o que colocou lá.
Que isso, pastor? Deus não faz isso. Faz sim, irmão. Quando nós entramos no Egito, no deserto, Deus quer mostrar o nosso coração. Porque é no deserto que nós reclamamos do que nós tínhamos. Porque é no deserto que nós reclamamos do que nós queremos. Porque é no deserto que nós dizemos, ó Deus, o que tu está fazendo não é legal não. Eu faria melhor. Ou não? Porque quando tu reclamas, tu está dizendo que o que ele está fazendo está ruim. Ou quando a gente ora, Pai, muda o meu marido, muda a minha esposa, muda o meu trabalho. Não é por amor. Porque queremos nos sentir melhor. Queremos ter paz. Queremos ser felizes. Engraçado, a Bíblia diz que Ele é a nossa alegria. É uma pessoa, não é um estado. Não é uma situação. É uma pessoa. A própria palavra é uma pessoa. É ela que é apta em discernir o que nós pensamos. Eu nunca vi a Bíblia discernir alguém. Mas Cristo discerne. Cristo entra dentro da gente e vai discernindo as nossas intenções. Vai nos colocando de fato onde nós precisamos. E o Espírito da verdade vai nos levando a um lugar de arrependimento. Ele nos aponta. Agora, eu vou se eu quiser. Sim ou não, irmãos? É certo que a Escritura diz que para alguns, Deus lançou um anzol e puxou pela boca. Sabia, irmão? Porque o deserto faz isso com a nossa vida. Quantas vezes eu me defronto com situações e que mostram o meu coração. Que mostra áreas da minha vida que eu ainda não entreguei de fato para Deus. Eu digo, Deus, eu ainda não sou forte nisso. Deus, eu ainda caio como um menino. Deus, eu preciso tanto disso. Se a tua força não for comigo, já sou maldito. Porque maldito o homem que confia no seu braço. Maldito. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo que você faz sem Deus é ruim. Pastor, algumas coisas são boas. Cuidar de filho, cuidar de trabalho. Ou a Bíblia não mente. Tudo que você faz sem Deus tem intenção. E normalmente a intenção do homem é egoísta. Minha casa, minhas coisas, minha vida, meu futuro. Ou não, irmãos? Ainda que você queira ajudar alguém, como está acontecendo agora. Não, eu vou ajudar porque vai que isso acontece comigo, né? Coitadinho, podia ser comigo. E você percebe que as intenções, elas podem ser o tempo todo provadas pelo Senhor? Por que de fato você busca o Senhor? Eu lembro um dia que dentro de um carro, eu ouvi uma pregação muitas vezes. E de repente eu comecei a chorar. E a oração era assim: ainda que eu fique doente, ainda que eu fique pobre, ainda que eu não tenha nada, ainda que eu fique uma desgraça, diabo, você vai me ver seguindo o Senhor. Será que você vai conseguir fazer essa oração algum dia? Renunciar de fato à tua existência para dizer, tu és a minha existência, tu és a minha fonte, tu és a minha vida? Ou está com medo de perder tempo? Estou velho, tenho tantos sonhos, tantas coisas que eu não vivi. Olha o tanto que eu perdi, eu estava lá e já não posso mais fazer. Deixa eu te contar, José passou por tudo isso. Era filho de um homem rico que foi vendido como escravo. O predileto se tornou o rejeitado. Aquele que tinha propósito em Deus pareceu tão sem propósito, tão longe daquilo que foi dito, tão longe
daquilo que foi proposto quando o pai dele deu aquela manta para ele que representava a honra. Nasceu para brilhar, mas foi preso. Teve oportunidade de verdade renunciar e reclamar. Adora os deuses, ele disse não. Ele era escravo. Quando tudo estava de boa, tudo dando certo, de repente, a mulher olha para o cara e diz: bonito, tu é meu. E de verdade, rejeitado, uma boa administração, a mulher devia ser realmente bonita, cheirosa, rica, bonita aos olhos. O que ele fez? E sabe o que me chama a atenção? É que quando ele se depara com aquela situação, ele podia dizer: eu mereço, eu sofro tanto. Ele corre. Mas engraçado que ele não está correndo ali daquela mulher. Ele está correndo dele mesmo. Porque ele sabe que se ele fica, ele não aguenta. Será que nós não pensamos que a nossa carne pode nos trair? Que a nossa concupiscência pode nos levar a um lugar aonde Deus não está? E é lá que a nossa culpa nos leva. É lá que nós olhamos para nós em vez de olharmos para Deus. É lá que nós começamos a fazer chainha e alguns até se matam por isso. Como se Deus não pudesse mudar eles. Como se Deus tivesse algum limite de poder para mudar alguém. E fazemos chainha. Eu sou o mais podre da terra. Deixa eu te contar uma coisa. Jesus olhou para Judas e disse: amigo, Jesus não mente. Ele olhou para um traidor e chamou de amigo. E olhou para um discípulo e disse: aparta-te de mim, Satanás. Por quê? Por causa do coração. Um colocava Jesus no propósito, o outro queria tirar. Por mais que parecesse algo correto. Qual é o propósito da nossa vida? A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça para as boas obras, para adorar a Deus. Sabe por que eu amo a história de José? Por causa desse texto que nós vamos ler. Depois de tudo isso, Deus tira José da cadeia, coloca ele diante de um faraó, de um grande homem. Ele é um escravo, tão imerecedor daquela condição, tão inapto para aquilo, que tiveram que dar banho nele, para tirar aquela craca. Tiveram que vestir ele, porque ele era inadequado para aquela situação. Quantas vezes nós olhamos para as nossas forças, quando deveríamos olhar para aquele que está nos levando a este lugar? Aonde Deus quer te levar? Descansa. Ele sabe o que ele está fazendo. Se ele vai te levar por cadeias, por desertos, eu não sei. Mas eu quero te dizer que toda vez que você cai e você se depara com o teu eu, Deus está dizendo: filho, esta área ainda não é minha. Mas não se preocupa. Ele diz: o cair é do homem, o levantar é de Deus. Deus colocou José diante de Faraó, porque Deus estava levantando aquele homem. Tarabai. E o deserto da vida de José fez José ter dons. E ele interpreta os sonhos de Faraó. E de repente, Faraó pergunta para José: o
que eu faço? O que eu faço? E ele diz: ache alguém que administre tudo isso, que faça isso acontecer. Mas sabe o que acontece? O prisioneiro, o rejeitado, o vendido, o caluniado, tinha uma coisa que nenhum grande homem no Egito tinha: algo que não é comprado com ouro e com prata, algo que não é comprado com nada dessa terra. Perguntou, pois, Faraó a seus oficiais: acaso acharíamos um homem como este, a quem haja o Espírito de Deus? Foi honrado porque a presença de Deus era palpável na sua vida. Foi honrado porque a unção de Deus estava sobre ele. O que você quer apresentar para você ter honra? Títulos, sabedoria, entendimento, passado, história, força, devoção. Não, pastor, eu tenho ido todos os dias na igreja, eu busco, eu jejuo, eu dou o dízimo, eu dou a oferta. Deus não está te pedindo isso. Isso faz parte. Deus quer o teu coração, irmão. Porque quando você dá o teu coração para Deus, nada disso é problema, é prazer. Eu nunca vi alguém de manhã dizer assim, eu fiz xixi, que legal. Não, faz parte da vida. Vir à igreja faz parte da vida. Abençoar faz parte da vida. Ofertar faz parte da vida. O que não faz, de verdade, é você estar longe de Deus. Isso não pode fazer parte da tua vida. A Bíblia diz que quem não aceitou Jesus está morto. Mas eu vejo pessoas respirando. Então ele não está falando de ser do bios, da vida. Ele está falando de desconectado com Deus. Desligado de Deus. Jesus, ele é o Sabá. A palavra Sabá significa descanso. A Bíblia diz que ele nos tiraria de uma terra, dessa terra do Egito. Quando Deus vai tirar o povo do Egito, a Bíblia diz que ele ouviria o clamor do povo. E ele viria em socorro. Mas não é qualquer clamor. É um clamor de verdade. Aquele povo clamou de verdade. Mas eles não sabiam o preço disso. Eles queriam ainda fazer do jeito deles. Da forma deles. Quantas vezes nós queremos que Deus faça assim, faça assado, e não entendemos o que é entregar o reino. Para de dar ordem para Deus. Pastor, mas fé é eu começar a determinar. É isso que é fé, irmão? Fé é você entender o que Deus quer para você e você determinar em cima disso. Por isso que nós oramos a palavra, porque quando a gente começa a orar a palavra, ela começa a entrar no nosso coração, de repente ela sai da alma e bate para cá, ó. Quando ela bate no teu espírito, ela é uma verdade. Nada vai mudar isso. Mas enquanto ela está aqui, ó, ela é roubada o tempo todo. Porque tem muita gente que acredita que Deus faz, mas não está fazendo. Então Deus não faz. Sim ou não? Ou é ou não é. E Ele é a verdade para aquele que crê. Ele não tem variação. A Bíblia diz: 1000
cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mal nenhum. E nós andamos com medo. Medo do terror, medo das águas, medo e medo e medo e medo. Por quê? É tão preciosa essa vida? Mais preciosa do que o Senhor? Quando amamos essa vida, não entendemos que Deus é melhor para nós. Mas quando não amamos essa vida, também não entendemos o propósito que temos. Por isso, o nosso caminho tem que estar na mão do Senhor. O apóstolo Paulo diz: eu poderia ir, mas não vou para o bem de vocês. O problema não é morrer. O problema é não ter propósito. Sabe, irmãos, um grande homem de Deus normalmente não tem nome. Ele tem Deus. Porque Deus usa gente disponível. Deus não usa grandes homens. Se algum dia Deus já me usou, Ele não me usou porque eu sou grande, Ele me usou porque eu não sou. E eu não tenho dúvida disso. Todas as vezes que eu me deparo com uma circunstância em que eu vejo Deus fazendo algo, eu fico impressionado e digo: Deus, tu não é gente. Eu lembro que uma vez eu fui orar por uma pessoa, uma pecadora, não é assim que a gente fala? Imerecedora. De repente, quando eu oro por ela, ela cai arrebatada. E ela começa a ver Jesus. E começa a chorar. Coisa mais linda do mundo, ela arrebatada, tendo visão e vendo Jesus. Lindo, lindo. E eu, na minha maldade, eu disse: Deus, eu nunca te vi. Esse trem aí está te vendo. Olha como nós somos. Não sei você, mas eu sou ruim, irmão. Sem Deus eu sou terrível. Terrível. E eu fiquei bravo com Deus. Porque ela estava vendo Jesus e eu não estava vendo. Quando ela levantou. E impressionante. E eu já passei por várias experiências assim, irmão. E é impressionante como as pessoas, elas voltam assim, irradiando, dizendo: eu não queria sair de lá. E dá uma invejinha assim, gospel terrível. E um dia eu fiquei muito bravo e falei: Deus, eu não aceito. Eu quero te ver. E eu brabo mesmo, irmão. Fui chorar mesmo, brabo. E Jesus falou muito claro ao meu coração: felizes aqueles que não viram, mas creram. Eu disse: Senhor, eu sei que isso é uma verdade, mas ainda não me convence. E Jesus disse: filho, ela tem tantas amarras, que se não for assim, ela nunca vai conseguir me enxergar. E eu consegui perceber o amor de Deus por essas pessoas. Como Deus não mede esforços, Ele vem com seus laços de amor tentando nos trazer para perto. Quantas vezes Deus tem feito isso na nossa vida, irmãos? Quantas vezes? Quantos dias? E de repente estamos caminhando na igreja, andando no culto e nos sentindo superior a alguém. Sabe o que acontece quando nós aceitamos Jesus? Nos tornamos os servos. Somos os lavadores de pé. Este é meu nome, lavador de pé. Se o meu mestre fez isso, meu irmão, você pode ter certeza que eu vou lavar pé de muita gente, não importa. Um dia chegaram para mim e falaram assim: mas essa pessoa vai te roubar, ela vai te machucar, ela vai te ofender. Eu disse: filho, se eu não quisesse passar por isso, eu jamais teria aceitado o chamado. Eu jamais teria entregado a minha vida para Deus de verdade. Sim, vão me roubar, vão me ofender, vão me caluniar. Não tem problema. Meu mestre passou por tudo isso, pô. Por tudo isso.
Então não é o quanto nós somos em Deus, mas é o quanto Ele é em nós. Talvez não percebemos o que a Escritura diz, ela diz, em Cristo eu posso todas as coisas. Pastor, mas tem gente que tem o dom, é verdade, irmão. Tem gente que tem o dom. Deixa eu te contar uma coisa, Judas estava no meio da galera que orava e curava. Expulsava demônio. Quer dizer nada. Porque o dom vem com um objetivo e ele cumpre os seus efeitos. Porque o dom é de Deus. Agora, o nosso propósito está aqui, ó, coração. Quando eu olho para a vida de José correndo daquela mulher, faz eu aprender como é difícil a gente entregar o nosso caminho para Deus de verdade. Como é difícil a gente de verdade buscar a Deus para conhecê-lo. Sentar na mesa dele e falar assim, Jesus, eu quero fazer como João hoje. Eu quero reclinar no teu peito, eu quero ouvir o teu coração, o compasso do teu coração. Eu quero ouvir os teus pensamentos. Eu quero entender os teus pensamentos, Pai, a respeito do que tu tens. Não é para mim, é o que ele tem. Elias chegou para Jesus e disse, só sobrou eu. Gente, Elias era top, não era? Hã? Top demais. O homem era top. E aí quando ele fez chainha com Deus, Deus disse para ele, filhinho, tem mais 7.000 disponíveis para fazer o que te chamei para fazer. Acorda, te põe no prumo, anda, te esforça, porque eu sou contigo. Simples assim. É privilégio ser instrumento de Deus. É privilégio estar na posição de José. Mas requer responsabilidade. Quando Deus nos salva, começa a aumentar o nosso peso de responsabilidade. Porque Ele diz, ama o teu próximo. E sabe, irmão, hoje vocês são o meu próximo. Amanhã, quando eu estiver talvez num ônibus, vai ser o cara que senta do meu lado. No meu trabalho, a pessoa que senta do meu lado. Na escola, a pessoa que senta do meu lado. E assim vai indo, porque é próximo. Não fala de parentesco, não fala de família, fala de geografia. Próximo. E nós tão ocupados com os nossos propósitos. Eu lembro uma vez, eu orava, e dizia, Deus me usa. E eu no trabalho, ó, correndo. De repente eu cheguei na impressora, peguei uma folha, a pessoa falou assim, bom dia, e eu, bom dia. E nem olhei nos olhos. Quando Jesus disse para mim, é assim que você quer amar as pessoas? Não se dando ao ponto de se entregar para olhar nos olhos? Nem o básico. Eu me senti tão pequeno. Eu disse, Senhor, porque fazemos assim, desculpa de primeira. Sempre temos uma desculpa na ponta da língua. Não, Senhor, porque eu estou atrasado no meu trabalho, não é assim? Sempre damos uma desculpa. E não reconhecemos. Eu separei um monte de texto, irmãos. Reconhece o teu caminho. Não, reconhece os teus pecados. Confessai uns aos outros. Sabe o que é arrependimento, irmão? Arrependimento não é você entender que há algo errado. Irmão, matar é errado? Mas tem gente que mata, sabendo que é errado. E ela pode dar milhões de desculpas para isso. Julgar é errado.
E na igreja está cheio de gente que julga. Ter raiva te tira do céu quando você deixa entrar no coração. Porque nos tornamos assassino. Crente com mágoa. A Bíblia diz que se eu tenho mágoa, eu não recebo perdão de Deus. Pior do que isso, levantam-se acusadores. Demônios são liberados para me afligir. Que isso, pastor? Está na Bíblia? Se quiser, depois eu te mostro. Por quê? Como é que eu posso receber de Deus perdão se eu não perdoo? Eu estou me sentindo melhor do que os outros. Juiz. Eu julgo quem merece e quem não merece. Sabe de quem é esse lugar, irmãos? De Deus. Ele é o único juiz. Cuidado. Está cheio de gente fazendo coisa errada, mas com a intenção certa, irmão. E Deus consegue enxergar isso. E está cheio de gente fazendo a coisa certa com a intenção errada. E Deus também consegue enxergar isso. Como vamos medir o nosso coração, irmãos? Eu consigo, pastora? Eu consigo, pastor? Eu não consigo. Só o Senhor consegue medir o nosso coração. E quando Ele traz para a tona, Ele está querendo mostrar para a gente quem nós somos. A Bíblia diz como um espelho da tua glória. A Bíblia diz, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados nem pelo Senhor. Mas não. Queremos sempre dar desculpa. Davi, um homem conforme o coração de Deus. Sabe o que ele fazia? Ele batia no peito. E ele dizia, eu pequei. Fui eu que errei. E Deus vindo contra o povo. E ele dizia, Deus, não, fui eu. Diferente de Ezequias. Ezequias, Deus disse para ele, ó Ezequias, tu vai morrer, tudo vai ficar em paz, mas a tua geração seguinte vai ser saqueada, vai ser ruim. E ele disse, boa palavra, Senhor, bom eu tá de boa. É assim, irmãos? Por que Deus escolheu Moisés? Quando o povo pecava, Moisés caía no chão, desesperado, em súplica pelo povo. Não era por ele, era pelo povo. Queremos mais de Deus. Quanto mais você tem de Deus, maior é o juízo sobre a tua vida. Quanto mais você se envolve com fogo, mais o fogo queima a sujeira. O que você quer do Senhor? E eu digo para você, é verdade. A glória de Deus é maravilhosa. Mas sabe o que é a glória de Deus? É a bondade de Deus. E a Bíblia diz que sobre toda a carne, ele não disse santo, servo, pastor, profeta, derramarei sobre do meu espírito. Deus vai tocar em todo mundo. Todo mundo vai ser tocado, mas ungido, vaso na mão do oleiro, como o pastor falou, o vaso quebrou, foi na mão do oleiro. Deus é descuidado? O processo, às vezes, precisa começar e recomeçar. E recomeçar. Quantas vezes nós voltamos para o final da fila porque queremos pegar atalhos? Quantas vezes somos reprovados
porque queremos a aprovação antes do tempo. Deixa Deus te botar na posição. Deixa Deus te levar perante os reis. Deixa Deus te colocar nesse lugar de honra. Pelo contrário, Jesus disse: sente em lugares inferiores e eu vou te levar para lugares grandes. Porque pode chegar alguém maior do que você e você ter que voltar. E aquele lugar que você tinha antes já não vai estar mais lá. Porque você quis se colocar num lugar que não era seu. Eu vim nessa noite falar para você que Deus tem sim um lugar diante de reis, lugar de autoridade. Só que a forma e o modo não é como nós queremos. Para que Paulo, chegasse diante de Agripa, o barco naufragou, foi preso, cantou em meio a prisões, porque de verdade ele não estava preso, ele estava onde Deus queria que ele estivesse. Quando vamos entender que o melhor lugar para se estar é onde Deus quer, e não importa se é sozinho ou acompanhado, se é livre ou é preso, se é são ou doente. O importante é você estar buscando a face dele, em tempo e em fora de tempo. E eu vou dizer para você, eu sou um cara que amo milagres, amo sinais, sou desesperado para ver essas coisas. Mas eu creio que Deus está chamando neste lugar Josés, homens e mulheres de propósito, pessoas que vão mudar a sua geografia, pessoas que vão mudar o status quo, da onde elas andam, da onde elas estão. E não é porque são grandes aos olhos do homem. Porque as pessoas vão olhar e vão dizer assim, esse aí é o filho de Maria, né? Filho de José. E não tem problema. Porque para alguns vai ser, Rabi! Não tenha medo de acusação. Não tenha medo disso. Siga o teu caminho todos os dias, dizendo: Pai, teu é o reino, teu é o poder. Seja feita a tua vontade na minha vida, Senhor, assim como nos céus, como na terra. Não me deixe cair em tentação. Eu reconheço que eu não tenho força sozinho, Senhor. Não sou bom assim, não sou aprovado assim, não sou o cara da fé. Eu sou o cara que dependo de Ti. Tu és a minha força. Tu és a minha segurança. Tu és o meu escudo. Tu és a minha cidade forte. Tu és o meu Senhor. Aquele que guia, aquele que orienta, aquele que protege. Porque Ele cuida. Amém? Coloque-se de pé. Coloque a tua mão no teu coração. Nessa noite, se você precisa entregar caminhos que ainda não foram entregues ao Senhor. Se nessa noite talvez você precisa se arrepender por nunca de verdade ter entregado o teu caminho para Deus ou entendido o propósito. Se nessa noite você quer dizer para Deus: Deus, eu sou um resmungão, um reclamão. Eu não sei, irmão. Eu não sei o que Deus falou com você. Mas eu quero te dizer que é Ele que não nos deixa cair em tentação. Que é Ele que nos livra do mal.
mas que é Ele também que nos coloca em lugar que aos olhos parecem mal, porque Ele está preocupado com o nosso coração. Aleluia. Pai, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, Sabemos, ó Deus, que não se deve bater na igreja do Senhor. Sabemos, ó Deus, que o Senhor nos corrige porque nos ama. O Senhor trabalha no nosso coração para que ele não fique duro, Senhor. Ah, Jesus, trabalha no nosso coração. Nos fortaleça, Senhor. Nas nossas fraquezas, nos ajuda, Senhor, a vencer. Não deixa, Senhor, que nós venhamos a perder a bênção, porque queremos antecipar as coisas, ó Deus. Teu é o reino, Teu é o poder. Senhor, eu entrego, Senhor, aquilo que me custa para Ti. Eu entrego, Senhor, os meus sonhos, eu Te entrego os meus projetos, eu Te entrego, Senhor. Mas sara, Senhor, o nosso coração essa noite. Mostra, Senhor, a maldade, Senhor, do nosso coração. Senhor, nos expõe se for necessário, ó Deus. Ah, Senhor, mas faça, Senhor, mudança na nossa vida. Só o Senhor é Deus. Deus, eu tinha separado esse texto de 2, Pai, Samuel, Senhor, capítulo 16, verso 5, em que Simei, Senhor, jogava pedras em Davi, e dizia, Tu és um cão, está vindo o mal que tu projetaste sobre Saul contra Ti. E Davi disse, deixa que ele faça isso, o Senhor o levantou. O Senhor o levantou. Traga mudança, Senhor, no nosso coração. Ainda que as pedradas, Senhor, estejam doendo, ainda, Senhor, que elas estejam nos ofendendo e nos machucando, que nós possamos nos segurar na Tua mão e nos fortalecer em Ti, Senhor. Entendendo que o Senhor é a nossa proteção. Xaracuimekai, Ribiniasuimekai. E nós vamos chegar do outro lado, nós vamos governar, nós vamos administrar, nós vamos cumprir o bom propósito e vamos chegar diante de Ti e dizer: eu combati o bom combate, guardei a espada, Sheikamai, Ribiniasui, Karabasui Deká, Sumenas. Cura as feridas, Senhor, cura as feridas, cura as feridas, cura as feridas. Ei, Lamanabanasilekai, tem um bálsamo pra Ti. Tem um bálsamo pra Ti. Lugar de prisão não é lugar de desonra, é lugar de propósito, é lugar de crescimento, é lugar de provisão. Oh, sou Tua força, sou Tua ajuda. Ei, Kamanasui Kemenecai. Olha, os dias virão e Tu saberás que eu sou Deus e que o guarda de Israel não dorme, não dorme, não dorme. Ele não perde batalhas, Ele não perde batalhas.
Sou teu general, sou teu general. Shekelebedecai. Ei, lamanasu, rebedei kamanasu yekai. Mudando gerações, mudando histórias, Senhor. Muda as gerações, muda as histórias, Senhor. Ei, nomes estão sendo trocados, propósitos estão sendo trocados. Ah, Senhor, direções novas, caminhos novos, Senhor. Fazemos uma aliança contigo, ó Deus. Preparamos o nosso altar.